Quer fazer um golaço nos seus investimentos? A Genial tem as melhores soluções para o seu dinheiro render. Na Genial, você encontra facilidade para investir, segurança, variedade de produtos e os melhores especialistas. Mudar o seu futuro começa com a escolha certa. Conte com um time de campeões. Baixe o app da Genial e abra sua conta de graça. Olá, estamos novamente aqui com o Conversa com o Zé Márcio. Tenho eu aqui hoje comigo o Arthur Carvalho, que é economista-chefe da Trust. Muito obrigado, Arthur, por ter aceito nosso convite. A gente vai ter uma conversa legal aqui. Muito obrigado por ter aceito participar dessa conversa. Muito obrigado pelo convite, Zé Márcio. Sempre um prazer conversar com você e com o pessoal da Genial. Ótimo. Vamos começar aqui, vamos falar um pouquinho sobre cenários, como é que você está vendo. Acabamos de ter uma mudança na política monetária, né? Que a gente vinha aí com a política monetária, com a taxa de juros constante em 13,75% desde agosto do ano passado, e nessa semana que a gente tivemos aí a reunião do Copom, e a reunião do Copom reduziu a taxa Selic em 0,5 pontos porcentuais, uma surpresa para metade dos economistas, mas, quer dizer, como é que você está vendo isso aí? Você vê algum problema? Como é que você está vendo esse processo? Na verdade, assim, a gente estava esperando um corte de 0,50, porque eu acho que, mesmo que você ache que não tem espaço para a política monetária ficar expansionista, o nível atual é muito contracionista. Né? A gente está falando de juros real ex ante próximo de 8,5%, 9%, dependendo da sua expectativa de inflação 12 meses à frente. Né? Por mais pessimista que você possa ser de que a política fiscal e a parafiscal está empurrando os juros neutros do Brasil para cima, vamos dizer que ele pessimista, que ele seja 5,5%, você está ainda 300 vezes acima, no pior dos cenários. Então, se você quer chegar perto do neutro, você precisa começar a cortar, e aí o 50 na minha cabeça era, bom, se eu quero cortar 300 bases ou 350 bases para chegar próximo desse neutro, né, chegar próximo desse 5,5% de juros real, se eu cortar no ritmo de 25 e aí para ir no 50, a gente vai acabar no final do ano que vem. Assim, quer dizer, é muito tempo cortando juros para chegar no neutro. Né? A política monetária tem muita defasagem. Então, você passar um ano e pouco cortando juros para chegar no neutro me parecia um pouco exagerado. Eu admito que eu acho o debate sobre o 25 e 50 legítimo. Achei um debate legítimo. Eu achava que o 50 era uma escolha razoável. Não acho que era óbvia, mas achava razoável. Eu admito que o placar do Copom, eu sei que é uma tecnicalidade que só macroeconomista gosta de discutir, linguagem e placar de Banco Central, não é uma coisa que todo mundo se interessa, mas a composição do placar de 5-4 e os membros mais técnicos, né, mais de mercado, terem votado contra o 50 e a favor do 25 me incomodou um pouco. Me incomodou porque os membros que votaram a favor do 50 foi o Galípolo, que é o novo diretor, né, que foi indicado já pelo Lula, e o Roberto e os diretores de carreira, normalmente, que são menos envolvidos no dia a dia da política monetária. Então, me incomodou um pouco de que o pessoal mais técnico e mais acadêmico, que tem muita história de política monetária, tenha ficado contra o 25. Dito isso, eles acharam ali um consenso entre eles para sinalizar que os próximos passos há uma unanimidade, que serão 50, para tentar sinalizar também que eles não vão acelerar, que é o que normalmente o mercado faz. De fato, o mercado está precificando a possibilidade de ele cortar 75 nas próximas reuniões. Ele está tentando evitar uma euforia grande demais ali, exatamente porque ele não está ainda com a batalha ganha, dado que as expectativas de longo prazo de inflação ainda estão em 3,5% e a meta é 3%, então a batalha não está 100% ganha. Ele quer evitar um pouco de euforia e acharem que ele vai levar os juros muito para baixo. Então, olhando para frente, eu acho que a gente tem um ciclo contratado razoável. Eu acho que a gente vai... Estamos falando aqui de uns 400 bases, provavelmente, 400 a 500 bases de easing. Então, o mercado parece estar bem precificado para isso, mas eu acho que o risco é que seja mais. Tá? Assim, para quem olha o mercado, que acompanha o mercado há muito tempo, a gente sabe que nenhum ciclo de política monetária, nem o de alta, nem o de baixa, o Focus acerta. A gente erra 100% deles. Eu vou dizer, ou sobe mais ou corta mais do que a gente
espera no início do ciclo, né? Tanto de alta quanto de baixa. Então, assim, o risco é para baixo, e é para baixo porque eu acho que a economia pode ter uma desaceleração um pouco mais forte, e aí autorizar o Banco Central a ir além do neutro e levar os juros para baixo de 9,5, que é por aí que eu acho 9,5, 9, que é onde o mercado está agora. Então, eu acho que tá no preço meu cenário base, mas a minha cauda de risco seria para ele acabar cortando mais com a desaceleração econômica. A gente concorda com você em princípio, quer dizer, mas na verdade a gente estava esperando 0,25, não estava esperando meio, não. E a razão pela qual nós estávamos esperando 0,25 era o fato de que as expectativas para a inflação ainda estão acima da meta nos horizontes relevantes e as projeções de inflação, tanto do Banco Central quanto dos analistas, também estão acima da meta ainda, tá certo? Então, é verdade que estão tendendo para a meta, mas aí existe um espaço para caminhar para a meta, que a nossa avaliação era que meio ia gerar uma expectativa e poderia afetar as expectativas para a inflação em horizontes relevantes, o que seria preocupante para o Banco Central, tá certo? Mas, quer dizer, por outro lado, quer dizer, existe aqui uma característica pessoal, né? Quer dizer, o Roberto Campos Neto, ele é quer dizer, um operador. Então, quer dizer, ele está sempre no limite, né? Levou a taxa de juros para 2% lá em 2020, levou a taxa de juros para 13,75 rapidamente, quando a inflação... Ele gosta de viver perigosamente. O risco, né? Ele gosta de correr o risco. Então, acho que isso aí é que foi importante na hora que ele tinha que definir a decisão, que eu acho que ele foi nessa direção. Agora, existe uma parte do mercado que depois, quer dizer, uma parte dos analistas que eu tenho conversado, que depois da decisão começaram a questionar se o Banco Central vai efetivamente buscar a meta de 3% nesse horizonte relevante de política monetária. Como você disse, né, quer dizer, os membros mais técnicos do Copom votaram por 0,25, né? E, além disso, ele não pode esquecer que 2 desses membros mais técnicos vão ser mudados em dezembro de 2023. Então, quer dizer, é possível, quer dizer, o que esses analistas que eu tenho conversado desde anteontem têm chamado a atenção é que é possível que essa composição do Copom seja completamente diferente do ponto de vista da política monetária do que a composição atual. E uma das coisas que eles podem começar, podem mudar, só para exatamente com que velocidade ou com que presteza você vai chegar na meta. Você tem alguma preocupação nesse sentido ou você acha que isso é um exagero? Zé Márcio, eu acho que é super justa a preocupação. Acho justa de verdade. Acho assim. A gente tem um caso que eu acho um caso interessante, Zé Márcio, que é o caso do México. O México tem uma meta de inflação de 3 e, historicamente, está sempre lá em 3,5, 4. Nunca ancora. Também não explode a inflação, mas nunca está lá mesmo. Eu acho que se o Banco Central, com essa nova composição, que eu acho que é um problema mesmo, acho que essa mudança da composição, com mais membros lá, Gabriel Galípolo, né, que são um pouco mais heterodoxos, que estão dispostos um pouco a sacrificar um pouquinho mais de inflação por um pouquinho mais de crescimento, que a gente sabe que não dá certo muito no longo prazo, mas eles parecem estar dispostos. Eu acho que realmente sinaliza que a gente tem uma probabilidade razoável deles realmente não perseguirem o 3 com todo o afinco e indiferente do custo de crescimento que vai ser para levar a inflação para 3. Eu acho que ninguém vai falar isso explicitamente. Eu acho que eles vão dizer que estão perseguindo o 3 e etc. Acho que vai ser uma coisa tácita, né? Vai ser uma coisa tácita entre o mercado, que meio que sabe que ele não vai perseguir o 3 de verdade, e eles que não estão ali sendo muito agressivos. Daí eu acho que nesse ciclo de corte, eles já serem mais agressivos, que eles não estão perseguindo o 3, aí eu acho um pouco exagero, porque o Roberto está lá até o final do ano. E por mais que o Roberto seja agressivo, seja um risk taker, eu acho que ele tomou o risco de cortar meio nessa,
Mas eu não acho que ninguém olha para o meio e diz, foi uma irresponsabilidade. É óbvio que ele não está perseguindo a meta mais, como foi agosto de 2011, quando o Tomini subiu os juros em julho, e agosto de 2011, o Tomini foi lá e cortou os juros, deixando bastante claro que ele não estava mais perseguindo a meta, que na época era 4,5. Eu acho que era um debate legítimo. Eu acho que o Roberto ainda está perseguindo o 3. Então, eu acho que ele mesmo seria o freio de uma coisa mais agressiva nesse ciclo, né? Porque o Roberto só sai no final do ano que vem. Então, a gente tem ainda 1 ano e meio de Roberto. Não, eu concordo. Eu não acho que foi irresponsável o corte de meio. Concordo inteiramente com você. Acho que existiam condições, a taxa de juros real está muito alta, a política monetária continua contracionista, então, quer dizer, cortar meio era alguma coisa, era uma possibilidade. A única coisa que me preocupava era exatamente como que isso vai mexer com as expectativas. E eu acho que essa é uma discussão que vai aparecer aí e que vai se complicar, porque além de você estar mudando a diretoria, você está mudando o regime de metas, né? Quer dizer, de meta de ano calendário para meta contínua. Eu tenho minha preocupação em relação a isso, né? Quer dizer, o regime que a gente tem hoje, o banco, quer dizer, o Conselho Monetário Nacional define a meta, ou seja, a meta é uma definição política. Agora, uma vez definida a meta, o mandato de atingir a meta é do Banco Central e é técnico, ponto. Tá certo? Tem uma separação clara entre essas duas coisas. Isso significa que a definição do horizonte de política monetária é o Banco Central que faz, em quanto tempo vai chegar lá, como é que vai ser a política monetária para chegar lá, etc. Tudo isso são definições técnicas. Com essa coisa da mudança do regime, não é muito claro como é que isso. A gente precisa de esperar um pouco para ver como que eles vão institucionalizar essa mudança de regime, né? E isso me preocupa um pouco exatamente nesse momento em que a gente está mudando, não só mudando o regime, como mudando o comitê. Então, essas duas mudanças concomitantes eu acho meio preocupante. Mas, quer dizer, é um perfeccionismo meu, provavelmente. Eu acho arriscado também, mas eu acho que a gente está falando aqui. Eu acho que essa preocupação ela é menos. Eu acho que por preço de ativos, essa me preocupa menos do que ele abandonar a meta. Se ele abandonar a meta, eu acho que o prêmio de risco de inflação sobe muito, e aí os juros longos têm que abrir muito para poder acomodar esse prêmio de risco inflacionário maior. Então, essa, eu concordo com você, é uma preocupação, mas acho que, como você mesmo falou, uma coisa quase um debate intelectual nosso de economia, de quem acompanha a política monetária há muito tempo no Brasil, e qual seria o ideal, né? Eu concordo que não é o ideal, mas acho que para preços de ativos ele abandonar a meta me preocupa mais. Na verdade, ele pode, assim, não é nem que ele pode abandonar a meta, né, Zé Márcio? Eu acho que o que pode acontecer é que, dependendo do que acontece na política fiscal e na parafiscal, em gastos, em empréstimos subsidiados, que a gente sabe que o mercadante está lá no BNDES louco para emprestar dinheiro a juros real negativo, etc. A gente sabe que isso tem efeito sobre a política monetária. Pode ficar inatingível mesmo, pode ficar o trade-off para chegar em 3, pode ser surreal, assim, tem uma super recessão lá 2015 para você conseguir chegar em 3% de inflação. Então, pode ser que o Banco Central, pode que ele tenha a intenção, o trade-off fica tão extremo, dado o que está acontecendo nas outras áreas de política econômica, que não reste muita opção para ele, assim, né? Ainda tem esse cenário, né? Que o Roberto ele pode estar querendo chegar em 3, mas realmente fica difícil de chegar em 3, dado o que está acontecendo nas outras áreas de política econômica, que eu acho que essa, sim, é uma preocupação muito maior minha do que se a gente está perseguindo 3,5 ou 3. Eu acho que esse debate sobre o resto da política econômica, ele é mais importante do que o 3 ou 3,5, na minha opinião. Eu concordo. Eu acho que esse é um ponto super importante, na verdade, que era uma questão que eu queria entrar já, que eu gostaria de entrar. Como é que você está vendo essa coisa do arcabouço fiscal? Nossas contas aqui não são nada otimistas em relação à capacidade de atingir as metas do arcabouço fiscal, quer dizer, que foram apresentadas pelo ministro da Fazenda. Quer dizer, nós estamos relativamente preocupados com a capacidade de você gerar o aumento de receitas necessários para gerar esses superávites primários e esse comportamento da relação dívida-PIB nos próximos anos. Como é que você está vendo isso? Eu compartilho a mesma preocupação. Eu acho que o próprio ministro
ele está fazendo um pouco de teatro, né? Ele vai mandar um bocado de medida para o Congresso, que ele sabe que não vai passar, e vai dizer, eu tentei, e foi o Congresso que não quis fazer, né? Então, eu acho que difícil imaginar ele chegar na meta de 0 de primário no ano que vem. Nas nossas contas, está uma coisa mais para menos 0,5, menos 0,6, que já é, assim, um fenômeno, dado Já de é onde a gente muito. estava. Já é muito, assim. A gente acha que algumas coisas passam mesmo, e vão ter alguns one-offs também. Tem uma medida que eu acho péssima, mas que eu tenho ouvido falar lá em Brasília, que é se antecipar os pagamentos do pré-sal, né, para agora. Ou seja, você vai traz a receita futura de 10 anos para esse ano, a gente gasta esse ano lá toda, daqui a 3 anos a gente não vai ter essa receita mais, porque a gente trouxe tudo para esse ano. Então, assim, esse tipo de medida pode fazer a gente chegar no 0,5, que pode parecer positivo, mas a medida é negativa, né? Porque você está comprando um problema lá no futuro. As medidas tributárias que eles estão discutindo, acho que tem muita oposição em Brasília, assim, tem muita oposição para várias delas. Fundo exclusivo tem oposição, acho que dá para passar algum tipo de desenho, dá para passar, mas tem bastante oposição. JCP, que é o juros sobre capital próprio, os bancos e a Ambev também, quer dizer, vamos fazer um lobby gigantesco para tentar não fazer isso passar. Então, a gente vai ter uma pressão gigantesca no Congresso, principalmente dos bancos, para não passar isso. Então, assim, eu acho que tem bastante oposição para várias dessas medidas. O que daria para tentar fazer, talvez, é na calibração da reforma tributária, ele calibrar para cima um pouquinho, né? Para ver se gerava ali um net de arrecadação na reforma tributária. Mas a transição dela é longa, então é uma coisa que vai acontecer ao longo dos anos. Para o ano que vem, eu acho essa meta de primário inexequível, basicamente. Ainda mais que a gente já está em agosto e a gente não está vendo as medidas aprovadas que seriam necessárias para atingir essa meta. Não, isso só complica a sua observação anterior de que a questão fiscal pode inviabilizar a política monetária necessária para atingir a meta, né? Quer dizer, você tem essa questão do arcabouço fiscal e a questão parafiscal, que é super importante. A gente sabe, como você chamou a atenção, que existe uma tendência clara de tentar incentivar o crescimento da economia. A economia vai estar desacelerando agora, né, no segundo semestre, nesse momento, e qual é a reação do governo? Essa acho que é uma grande pergunta e que a gente não consegue responder por enquanto. E na questão parafiscal é bem difícil de você acompanhar, né? É muito difícil. Assim, tem algumas salvaguardas que foram criadas pelo governo Temer que estão segurando as coisas, principalmente no parafiscal, né? Porque você tem que mudar a lei de como você remunera o FAT, né? Que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é remunerado agora pela TLP, que é linkada à NTNB, que é uma taxa de mercado. Então, não é sobre o dinheiro, a taxa que você empresta o dinheiro, né? A lei é sobre a taxa que você remunera o Fundo de Amparo ao Trabalhador, né? Então, tem ali uma amarra ali que o mercadante não está conseguindo se livrar dela. A verdade é essa, né? Que impede uma coisa lá 2008, 9, 10, que foi aquela tragédia que chegava a 10 pontos de PIB de empréstimo subsidiado a juros reais super negativos, né? Que foi o que aconteceu lá atrás, né? Então, isso me dá um pouquinho de conforto. Não dá enorme conforto, porque a gente sabe a vontade que o mercadante tem de voltar a um 10% de PIB disso. Assim. Na época, eu fiz umas contas na época, Zé Márcio, que a cada 1,5 de PIB, a cada 1,5 de PIB de empréstimo subsidiado, na época, com aquele nível de subsídio que era bem agressivo, era equivalente a 60 bips de juros real a mais, no neutro. Assim. Era muita coisa mesmo na época. Na época era equivalente a um corte de 300 vezes de Selic na época. Era o tamanho daquela distorção que eles fizeram com o BNDES. Então, me preocupa bastante, eu acho que essa seria uma tragédia. Eu acho que tem uma coisa que me dá um pouquinho mais de conforto, é que o Haddad, ele me surpreendeu como uma pessoa que escuta mais do que eu imaginava. Antes dele virar ministro, eu sempre tive a impressão dele que ele era meio professoral e não escutava ninguém. Eu acho que ele tem escutado o mercado, ele é um petista ainda, obviamente não vai entregar o primário, mas escutado um pouquinho mais. E como ele tem ambição política, ele sabe que ele não pode explodir a economia como o Arna Agostinho e o Manteiga fizeram. Então, assim, ele quer ser presidente, aparentemente, né? Ele se acha o próximo presidente. Então, ele sabe que não pode explodir, então ele está no meio do caminho ali que me dá um pouquinho de conforto. Vai ser o ideal? Vai ser o que o Brasil precisa? Longe disso.
vai explodir o país como 2015? Também acho que não. Assim. Sabe que eu tive um chefe num banco que eu trabalhei antes daqui da Trace, ele era americano, ele falava para mim, Arthur, o Brasil é o melhor aluno 6,5 que você vai conhecer na sua vida. Quando você acha que ele vai tirar 10, que passou um bocado de reforma, etc., espere que vai vir alguém, vai destruir, vai gastar, e vai gerar algum tipo de crise. Quando você acha que ele vai explodir, ele também não explode, faz uma reforma aqui, faz um ajuste ali, e aí a gente acaba chegando. Eu tenho uma sensação que é isso, sabe? Que a gente está mais para esse 6,5 do que a gente está para um 4, para um 2 e vai perder de ano. Nós viemos ver com 6 anos de 8, né? Agora estamos com tempo aí com 5. Então, eu acho que é uma boa imagem aí desse processo, né? Quer dizer, essa questão do arcabouço fiscal me preocupa um pouco, né? Nossa avaliação aqui é que você não vai conseguir atingir as metas, vai ser muito difícil, a relação dívida-PIB vai continuar subindo, e a pergunta é como que vamos se comportar, como que os investidores vão se comportar, né? Quer dizer, o que a gente deveria esperar é que os investidores vão começar a pedir taxas de juros mais altas para financiar a dívida pública brasileira, né? Isso é um problema que a gente tem aí, quer dizer, não é a primeira vez, quer dizer, isso no fundo, o ponto aqui é o seguinte, quer dizer, em algum momento, muito provavelmente, você vai ter que ter outro arcabouço fiscal mais restritivo. Com certeza, absoluta. A pergunta é se politicamente vai ser viável. Né? Isso que está na minha cabeça nesse momento. Tá certo? Não, eu concordo em gênero, número e grau. A gente vai ter que fazer um outro arcabouço fiscal, porque a gente não tem espaço para fazer tudo via arrecadação, a economia não aguenta, então vai ter que ser via gastos, certamente, um tipo de controle de gastos. E como é que o PT vai fazer isso? Né? Um partido que adora gastar, né? Gasta é vida, né? É a frase que eles falam. Então, me preocupa bastante. Eu só queria fazer um comentário sobre o que os investidores vão fazer, que é uma questão de... É que o mundo todo está com esse problema, né? Não é um problema do Brasil, né? Em 2015, a gente tinha um problema muito nosso, né? A gente tinha inflação de 12, só a gente tinha inflação de 12. O mundo todo tinha inflação lá embaixo, né? A gente tem uma deterioração fiscal violentíssima, só nós, né? Essa arrancada da dívida que a gente teve foi global, né? Então, assim, no relativo, e eu digo isso por causa do estrangeiro, eu não acho que a gente é tão feio quanto a gente se acha, olhando ao longo do tempo, tá? E eu acho que isso ficou bem claro no começo desse ano. Os estrangeiros, os locais estavam aqui super pessimistas, achando que ia explodir, que Lula era péssimo e tudo mais. Quem entrou aqui comprando foram os gringos, entendeu? Os gringos entraram comprando e estão bastante felizes com o que aconteceu. E eu acho que essa relativização, né, de o Brasil é a pior história do mundo? Não, não é. Tem Rússia ininvestível, a Turquia é uma tragédia, o próprio Chile estava passando por um problema há um ano atrás, ali, bastante incerteza política. Então, eu acho que na comparação a gente não é tão feio quanto a gente acha que a gente é. E isso ajuda um pouquinho a segurar esses juros longos. Acho que eventualmente vai ser isso, Zé Márcio. Eu tenho poucas dúvidas. Mas eu acho que a gente está chutando para frente, empurrando com a barriga, né? Essa correção, em grande parte, é por causa dos estrangeiros que não veem a gente com tanta preocupação como a gente se vê olhando para os fundamentos econômicos, que é difícil discordar de você. Vamos ter que cortar gasto no momento, e politicamente o PT e esse Congresso é capaz de fazer, eles têm capacidade de fazer isso? Acho questionável mesmo. Assim, acho que pode ser necessária uma crise para empurrar eles para fazerem isso. Você citou aí a questão do cenário internacional. Como é que você está vendo o cenário internacional? Acho que é um bom ponto nesse momento. Eu estou humilde, eu diria, humildemente, porque eu não imaginava que a economia americana, principalmente, fosse capaz de ter a resiliência que ela está tendo, assim, com o aperto monetário que foi feito, assim, maior em 40 anos, quase. Desculpa, a inflação maior em 40 anos, que exigiu o maior aperto monetário em mais de 20 anos. A velocidade que tem muito tempo, desde a década de 80, você não vê a velocidade do aperto monetário. Eu achei que isso ia jogar a economia americana em pelo menos uma recessão suave que seja, mas algum tipo de recessão. E me surpreende também a queda da inflação dos Estados Unidos sem essa recessão, ou seja, é um cenário que eu achava que era muito pouco provável, né?
Então, se a gente... Eu ainda tenho dúvida se ele é sustentável, pode ser que a gente esteja exatamente na transição onde a economia está desacelerando hoje, saiu os dados de emprego nos Estados Unidos, o número veio um pouquinho pior, não está ruim, mas é um pouquinho pior. É o segundo número um pouquinho pior, então pode ser que seja o começo de alguma coisa aqui. Mas se a gente continuar nesse cenário de céu de brigadeiro, né, um cenário meio cor-de-rosa, que é que a economia americana não entra em recessão, mas a inflação cai, eu acho que é um cenário até positivo assim, para mercados emergentes. É um cenário bom, porque o Fed não precisa subir muito mais, porque a inflação está caindo, também não corta muito no curto prazo, vai cortar provavelmente em meados do ano que vem, provavelmente, quando a inflação estiver realmente no patamar de 2%. É um cenário bom para mercados emergentes e bom para o Brasil. Me preocupa mais uma recessão nos Estados Unidos, uma aceleração mais desarrumada da economia americana. E aí eu acho que pode machucar um pouquinho mais emergente, caso de aversão a risco e tudo mais. Por outro lado, uma recessão americana ia trazer para frente os cortes de juros americanos, que podem compensar um pouco essa aversão a risco que viria de uma recessão americana. A China me parece um problema um pouco mais complexo e estrutural, não me parece nada cíclico ou circunstancial. E eu acho que é um novo mundo, onde a China vai ser mais um drag de crescimento para o mundo, vai ser uma história mais negativa do ponto de vista de apetite a risco e crescimento do que positiva, como foi nos últimos 25 anos. Me parece uma coisa um pouco mais permanente. De novo, não acho que tem crise vindo de lá, mas eu acho também que não tem nada muito excepcional vindo de lá. Então, humilde, eu diria, sem muita certeza. Sem muita certeza. Eu acho que é assim que eu estou vendo o cenário internacional, por causa dessa questão dos Estados Unidos. Eu concordo com a China. Eu acho que a China tem um problema estrutural complicado. Acho que eu não sei exatamente como que eles vão sair. Eu acho que a estratégia que eles utilizavam sempre de aumentar os estímulos fiscais quando a coisa começava a desacelerar, eu acho que não é viável mais nesse momento. Eu acho que esse eu concordo inteiramente. Acho que a China não vai ser mais aquele motor de crescimento que foi aí nos últimos 30 anos. Nos Estados Unidos, eu tenho muitas perguntas e poucas respostas, tá certo? A primeira coisa que eu acho que é importante é o seguinte: na verdade, se você olhar o dado, a política monetária americana não é nada muito restritiva, muito pelo contrário. A taxa de juros real ela estava negativa até 2 meses atrás, e agora ela está positiva 1 ponto de porcentagem, 1% positiva. Ou seja, não é uma política monetária tão contracionista quanto parece. O que acontece é que nós viemos de um período de políticas monetárias extremamente expansionistas, taxas de juros próximas de zero durante 15 anos. Então, essa mudança, eu acho que é uma mudança importante, mas, por enquanto, eu não vejo a política monetária americana como contracionista. Segundo ponto importante que me preocupa exatamente porque a política monetária americana não é tão contracionista assim, como é que vai se comportar a taxa de inflação a partir de agora? Porque a gente teve aí queda de preço de commodities, isso foi muito importante, principalmente petróleo, tá certo? Isso afeta diretamente a taxa de inflação, mas na hora que você olha os núcleos de inflação dos Estados Unidos, estão correndo na casa dos 4,5%, que é mais do dobro da meta, tá certo? Então, eu fico me perguntando o seguinte: será que o Fed vai perseguir a meta? É um pouco a pergunta que eu fiz para o Brasil, que é curioso fazer essa pergunta para o Fed. Essa que é a minha preocupação. Se você chega nesse ponto, tem alguma coisa aí que é preocupante. Entendeu? Quer dizer, é nesse contexto que eu estou preocupado com o cenário americano. Eu acho uma preocupação super válida, até porque a gente não vê os Estados Unidos ter que perseguir a meta com muito custo, ou seja, ter que impor uma recessão desde a década de 80, né? Então, nem tem economista que fez isso no board. Ninguém que está sentado ali teve que fazer a escolha difícil de dizer: não, tudo bem, eu vou jogar essa economia numa recessão para poder perseguir a meta. Então, a gente não sabe qual o nível de determinação e comprometimento deles. Eu acho um argumento bem preocupante. Inclusive, eu acho que exatamente por isso eles erraram tanto, demoraram tanto para começar a subir os juros, né? Assim, foi uma série de erros. Só para lembrar, a inflação estava acima de 9%,
e eles estavam comprando ainda, fazendo quantitative easing, comprando bonds para estimular a economia americana em janeiro do ano passado. Assim, comprando a ideia que era transitório, né? Que era transitório, uma loucura, porque acho que os economistas que lembravam de inflação tinham morrido todos lá nos Estados Unidos. Essa era a minha sensação assistindo daqui, né? Eu acho que é uma pergunta válida, porque realmente os números hoje indicam que eles vão ter muito trabalho para trazer o núcleo de inflação para baixo. Muito trabalho. O núcleo de inflação normalmente é mais sticky e tudo mais. Quando você tira aluguéis, a inflação está rodando ainda no nível realmente bem acima do 2%, que é a meta deles, né? A única coisa que eu diria é que esse processo, tanto de crescimento quanto de inflação no mundo, surpreendeu a gente por causa da pandemia, porque a gente está muito acostumado à economia, ela de forma homogênea, ela crescer e ela desacelerar, né? Dessa vez, por causa da pandemia, a gente teve um crescimento muito heterogêneo, eu diria, né? Primeiro bombou o setor de bens, industrial, e depois bombou o setor de serviços, né? Isso criou uma heterogeneidade no padrão de crescimento da economia que é muito pouco usual. Então, por que a inflação está caindo com o desemprego tão baixo? Inclusive o núcleo, que não está em patamar elevado, mas está caindo também com o desemprego mais baixo da história dos Estados Unidos. Eu acho que tem a ver um pouco com essa coisa da pandemia mesmo. A saída da pandemia ela é tão esquisita. A gente tem uma recessão do setor imobiliário americano e uma recessão do setor industrial americano com o menor desemprego da história dos Estados Unidos. A coisa completamente não se conversa, assim, né? Então, eu acho que pode ser que a inflação surpreenda a gente para baixo um pouco, exatamente porque parte disso é só uma normalização da demanda por serviços que foi criada após a abertura das economias ao longo de 22 e 23. Então, pode ser que tenha uma coisa que tenha pouco a ver com a economia e o aperto, etc. Tem muito a ver com as pessoas compraram muita geladeira e muita televisão, depois as pessoas estão viajando que nem uns malucos, indo para o cinema e jantando fora que nem uns malucos, e agora talvez volte um pouco ao normal e as coisas se equilibrem um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Então, a minha única dúvida é isso aqui, minha única humildade aqui, que eu acho que todos nós precisamos muito nesse ciclo, é porque eu tenho essa dúvida. Será que não tem uma coisa dessa maluquice desse ciclo, que é essa coisa heterogênea do padrão de crescimento, que pode surpreender a gente para baixo, como surpreendeu para cima nos últimos meses? Essa é a minha dúvida. Não, acho perfeito. Muito obrigado, Arthur. Foi um prazer enorme ter você aqui conosco. Pô, muito boa a conversa. Tenho certeza muito obrigado, Zé Márcio. Vão adorar. Muito obrigado, Zé Márcio. Foi um prazer conversar com você e com o pessoal da Genial. Ok, um abraço. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Quer fazer um golaço nos seus investimentos? A Genial tem as melhores soluções para o seu dinheiro render. Na Genial, você encontra facilidade para investir, segurança, variedade de produtos e os melhores especialistas. Mudar o seu futuro começa com a escolha certa. Conte com um time de campeões. Baixe o app da Genial e abra sua conta de graça.